Seu problema com o dinheiro não está no seu salário, nem na economia, nem na sorte. Seu problema com o dinheiro está na versão de si mesmo que você continua alimentando todos os dias. Se dentro de você existe uma versão que pensa pequeno, que se contenta com pouco, que evita o risco, que busca o conforto em vez do crescimento e que, sem perceber, toma decisões que mantêm sua vida exatamente onde está. Essa versão é o que chamo de seu eu pobre. E enquanto essa versão continuar a dirigir seus pensamentos, seus hábitos e suas decisões, sua realidade financeira dificilmente mudará. Porque o dinheiro não responde apenas ao esforço ou ao trabalho árduo. O dinheiro responde, acima de tudo, à mentalidade, à identidade e à forma como uma pessoa se percebe no mundo. Nos próximos minutos, você vai descobrir algo que poucas pessoas realmente entendem sobre a riqueza. O dinheiro não começa na sua conta bancária, começa na sua identidade. Antes que uma pessoa consiga atrair oportunidades, renda, negócios ou investimentos, ela precisa primeiro se transformar em alguém capaz de administrar, gerar e multiplicar esse dinheiro. E é aqui que a maioria das pessoas fracassa, porque tenta melhorar seus resultados financeiros sem mudar a pessoa que toma as decisões. Elas tentam ganhar mais sem mudar sua mentalidade. Tentam economizar mais sem mudar seus hábitos. Tentam construir riqueza sem abandonar os padrões de pensamento que as mantêm na escassez. Por isso, se você realmente quer mudar sua realidade financeira, não basta aprender a ganhar dinheiro. Primeiro, você deve fazer algo muito mais profundo e desafiador. Você deve destruir seu eu pobre e se tornar a pessoa que naturalmente atrai dinheiro, oportunidades e crescimento. O problema é que a maioria das pessoas vive convencida de que o dinheiro é um problema externo. Elas acreditam que, se ganhassem um pouco mais, tudo mudaria. Elas dizem a si mesmas que, se tivessem um emprego melhor, se o chefe lhes pagasse mais, se a economia fosse diferente ou se tivessem mais oportunidades, então finalmente conseguiriam construir uma vida financeira sólida. Mas a realidade é muito mais dura do que isso, porque milhares de pessoas no mundo já demonstraram que ganhar mais dinheiro não resolve uma mentalidade de escassez. Na verdade, muitas pessoas que recebem aumentos salariais, heranças, ganham negócios ou até prêmios na loteria acabam, anos depois, exatamente no mesmo ponto financeiro em que estavam antes. Por que isso acontece? Porque o dinheiro não transforma uma pessoa. O dinheiro simplesmente amplifica quem você já é. Se seus hábitos são desorganizados, você gastará mais. Se suas decisões são emocionais, você cometerá erros maiores. Se sua mentalidade se baseia na gratificação imediata, o dinheiro desaparecerá tão rápido quanto chegou. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas nunca para questionar isso. Elas continuam acreditando que o problema é o dinheiro, quando, na verdade, o problema é a mentalidade com que tomam decisões sobre o dinheiro. Imagine uma pessoa que durante anos lutou para conseguir pagar as contas no fim do mês. Por muito tempo, ela pensou que seu único problema era o salário muito baixo. Então, depois de muito esforço, ela finalmente consegue uma oportunidade que muda sua situação. Um novo emprego, uma promoção ou um negócio pobidatimansas mato prego. Você não pregou tua oportunidade. Que começa a gerar rendimentos muito maiores. De repente ganha o dobro ou o triplo do que ganhava antes. No início tudo parece promissor. Essa pessoa diz a si mesma que agora sim vai organizar suas finanças, que vai economizar, que vai investir e que vai construir um futuro melhor. Mas os meses passam e algo curioso começa a acontecer. Surgem novas despesas que antes não existiam. Um celular mais caro, um carro mais caro, saídas mais frequentes, compras por impulso, decisões financeiras baseadas em emoções e não em estratégia. E quando essa pessoa percebe, o dinheiro volta a desaparecer tão rápido quanto chega. O salário é maior, mas a sensação de escassez continua exatamente a mesma. A ansiedade financeira persiste, as dívidas crescem e o futuro volta a parecer incerto. O que essa pessoa ainda não entende é que seu problema nunca foi a quantidade de dinheiro que ganhava. Seu verdadeiro problema era que sua identidade financeira nunca mudou. É aqui que tudo começa a mudar. Porque, para destruir seu eu pobre, primeiro você deve compreender um princípio fundamental. Sua identidade financeira molda sua realidade financeira. As pessoas não obtêm resultados por acaso. Elas obtêm resultados que correspondem à maneira como pensam, às decisões que tomam e à imagem que têm de si mesmas.
Se no fundo você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir, agirá com medo diante das oportunidades. Se você acredita que o dinheiro é apenas para pessoas com sorte ou privilegiadas, inconscientemente sabotará seus próprios avanços. Se você sente que não é o tipo de pessoa capaz de construir riqueza, evitará riscos inteligentes, adiará decisões importantes e se contentará com menos do que realmente poderia alcançar. E o mais curioso é que muitas vezes isso ocorre sem que você perceba. Você pode trabalhar duro, pode tentar melhorar, mas se sua identidade continuar sendo a de alguém que vive na escassez, suas decisões acabarão refletindo essa mesma mentalidade. É por isso que as pessoas que conseguem transformar sua vida financeira não começam mudando seu salário nem seu emprego. Elas começam mudando algo muito mais profundo: a maneira como se veem e a maneira como tomam decisões sobre seu futuro. Agora preste muita atenção nisso, porque é aqui que muitas pessoas começam a se sentir desconfortáveis. Mas também é aqui que começa a verdadeira transformação financeira. A razão pela qual tantas pessoas permanecem presas à escassez por anos, inclusive décadas, não é simplesmente porque ganham pouco dinheiro. É porque desenvolveram um hábito mental extremamente perigoso, o hábito de pensar como consumidores, em vez de pensar como criadores de riqueza. Esse padrão é silencioso, quase invisível, e por isso é tão difícil de detectar. Desde pequenos, a maioria de nós é programada para seguir um caminho que parece lógico. Estudar, conseguir um emprego, trabalhar duro, receber um salário e então gastar esse dinheiro para melhorar nosso estilo de vida. À primeira vista, não há nada de errado nisso, mas o problema surge quando toda a vida financeira de uma pessoa gira em torno de gastar o que ganha, em vez de construir algo que gere mais dinheiro no futuro. E quando uma pessoa vive exclusivamente sob essa lógica, sua vida se transforma em um ciclo interminável, em que trabalha para ganhar dinheiro e, em seguida, esse dinheiro desaparece para sustentar seu estilo de vida. Esse ciclo é exatamente o terreno onde seu eu pobre sobrevive, porque seu eu pobre pensa principalmente no presente. Quer gratificação imediata, quer conforto, quer recompensas rápidas. Quando recebe dinheiro, sua primeira reação é se perguntar o que pode comprar, o que pode desfrutar ou o que pode melhorar em seu estilo de vida. Mas a pessoa que realmente aprende a atrair dinheiro faz uma pergunta completamente diferente: como posso usar esse dinheiro para gerar mais dinheiro? E essa simples diferença de pensamento muda absolutamente tudo. Porque enquanto a mentalidade pobre vê o dinheiro como algo que se gasta, a mentalidade rica o vê como uma ferramenta que pode se multiplicar. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas nem percebe. As pessoas acham que estão progredindo porque o salário aumenta, porque a casa é maior ou porque o estilo de vida melhora. Mas se você observar com atenção, perceberá que muitas vezes essas mudanças significam apenas uma coisa: as despesas crescem exatamente no mesmo ritmo que a renda. E é aí que surge algo que poucos mencionam, mas que define o destino financeiro de milhões de pessoas: a inflação do estilo de vida. Esse fenômeno ocorre quando cada aumento na renda vem automaticamente acompanhado de um aumento nos gastos. A pessoa ganha mais, mas também gasta mais. Compra coisas que antes não comprava, adota hábitos de consumo que antes não tinha e eleva seu padrão de vida sem perceber que está construindo uma estrutura financeira cada vez mais frágil. E o mais curioso é que muitas pessoas consideram isso um sinal de sucesso. Acreditam que melhorar o estilo de vida é sinônimo de progresso financeiro. Mas se esse estilo de vida depende inteiramente de continuar trabalhando no mesmo ritmo para sustentá-lo, então não é riqueza, é dependência financeira disfarçada de conforto. Mas é aqui que tudo começa a mudar, se você decidir olhar para a sua vida com honestidade. Porque destruir o seu eu pobre implica aprender a reconhecer esses padrões e quebrá-los deliberadamente. Implica fazer algo que pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer: adiar a gratificação imediata para construir uma realidade financeira mais sólida no futuro. Isso significa que, sempre que o dinheiro chegar às suas mãos, em vez de se perguntar primeiro o que você pode comprar, comece a se perguntar o que você pode construir. Pode ser um investimento, pode ser uma nova habilidade, pode ser um projeto, pode ser um negócio, pode ser qualquer coisa que tenha a capacidade de crescer com o tempo. E quando uma pessoa começa a adotar esse hábito, algo extraordinário começa a acontecer. Sua relação com o dinheiro muda completamente. O dinheiro deixa de ser algo que simplesmente entra e sai de sua vida e começa a se tornar um recurso estratégico que trabalha a seu favor.
Mas aqui vem outra verdade que poucas pessoas estão dispostas a aceitar. Mesmo quando alguém compreende esses princípios, ainda existe outro enorme obstáculo que impede muitas pessoas de transformar sua realidade financeira. E esse obstáculo não tem a ver com dinheiro, nem com conhecimento, nem mesmo com oportunidades. Tem a ver com algo muito mais poderoso. O conforto é um dos inimigos mais silenciosos do crescimento financeiro, porque o seu eu pobre ama o conforto. Ama a rotina, ama a segurança, ama tudo aquilo que não exige mudar nem arriscar nada. E embora isso possa parecer inofensivo, com o tempo se transforma em uma prisão invisível. Uma pessoa pode ter grandes sonhos, pode ter ideias, pode ter ambições, mas se sempre escolher o caminho mais fácil, essas ambições nunca se tornarão realidade. Pense nisso por um momento. Muitas pessoas sabem que poderiam aprender novas habilidades que aumentariam enormemente sua renda, mas não o fazem porque isso requer tempo, esforço e disciplina. Muitas pessoas sabem que poderiam iniciar um projeto, um negócio ou uma fonte adicional de renda, mas adiam isso porque têm medo do fracasso ou da rejeição. Muitas pessoas sabem que poderiam investir em seu crescimento pessoal, mas sempre encontram uma desculpa para esperar o momento certo. E o que começa como um pequeno adiamento acaba se transformando em anos de estagnação. Porque a cada dia que você escolhe o conforto em vez do crescimento, o seu eu pobre fica um pouco mais forte. Agora preste atenção nisso, porque essa é uma das diferenças mais claras entre as pessoas que permanecem na escassez e aquelas que conseguem construir riqueza de verdade. Pessoas com mentalidade de escassez perguntam constantemente o que é mais fácil. Já as pessoas que constroem riqueza fazem uma pergunta completamente diferente. O que vai me fazer crescer mais? Essa diferença na forma de pensar muda completamente o tipo de decisões que você toma todos os dias. Muda os livros que você lê, as habilidades que você aprende, as oportunidades que você busca e os riscos que você está disposto a assumir. E com o tempo, essas decisões aparentemente pequenas começam a se acumular até criar resultados radicalmente diferentes. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque existe um momento decisivo na vida de qualquer pessoa que queira transformar sua realidade financeira. Um momento em que você deve escolher entre continuar alimentando o seu eu pobre ou começar a construir uma identidade completamente nova. Esse momento não chega com fanfarras nem com sinais dramáticos. Ele surge nas pequenas decisões do dia a dia. Quando você decide aprender algo em vez de se distrair, quando decide investir em vez de gastar, quando decide construir em vez de consumir. E essas decisões, repetidas ao longo de meses e anos, começam a moldar uma nova versão de si mesmo. Mas aqui vem algo ainda mais importante, porque existe um princípio que separa definitivamente as pessoas que atraem dinheiro daquelas que parecem sempre persegui-lo sem alcançá-lo. É um princípio tão poderoso que, quando você o compreende profundamente, sua maneira de ver o dinheiro muda para sempre. E esse princípio é o que vamos explorar a seguir, pois está diretamente relacionado à forma como você percebe as oportunidades e o valor que você agrega ao mundo. E acredite em mim quando digo isso, quando você compreender esse princípio, começará a ver o dinheiro de uma maneira completamente diferente. Durante anos, talvez você tenha pensado que o dinheiro é algo que se persegue, algo que se busca constantemente, algo que só se consegue trabalhando mais duro ou tendo mais sorte. Mas a realidade é muito mais profunda do que isso. Na verdade, o dinheiro não é perseguido, o dinheiro é atraído e é atraído de uma maneira muito específica por meio do valor que você é capaz de criar para outras pessoas. Esse princípio é tão importante que, se você realmente o compreender, começará a ver sua vida financeira com uma clareza totalmente nova. No mundo real, o dinheiro é simplesmente uma representação do valor que uma pessoa agrega. Quanto mais útil, mais escasso ou mais transformador for esse valor, maior será a recompensa financeira. E isso explica algo que, à primeira vista, parece injusto para muitas pessoas, porque algumas geram rendimentos extraordinários, enquanto outras lutam durante anos para se sustentar. Não se trata apenas de esforço. Há pessoas que trabalham muito todos os dias e, mesmo assim, permanecem estagnadas financeiramente. A diferença está no tipo de valor que estão criando e em quantas pessoas se beneficiam desse valor. Mas é aqui que surge um dos erros mais comuns da mentalidade pobre. Muitas pessoas passam grande parte da vida concentradas apenas em quanto dinheiro podem ganhar em vez de se concentrarem em quanto valor podem agregar. É uma diferença sutil, mas extremamente poderosa. Quando uma pessoa se concentra apenas em ganhar dinheiro, suas decisões costumam ser guiadas pela urgência e pela necessidade. Ela busca empregos ou atividades
atividades que paguem rapidamente, mesmo que essas atividades não desenvolvam habilidades valiosas, nem criem oportunidades a longo prazo. Mas quando uma pessoa muda seu foco e começa a se perguntar constantemente como pode se tornar mais útil, mais capaz, mais competente e mais valiosa para o mercado, algo começa a mudar gradualmente em sua vida. Porque o mercado sempre recompensa o valor. Pode demorar um pouco, pode exigir paciência, pode exigir disciplina, mas, mais cedo ou mais tarde, o valor encontra sua recompensa. Pense em qualquer pessoa que tenha conseguido construir riqueza de forma consistente. Na maioria dos casos, você descobrirá que essa pessoa desenvolveu habilidades que resolviam problemas importantes para muitas outras pessoas. Ela aprendeu a se comunicar melhor, a vender melhor, a liderar melhor, a construir sistemas, a criar produtos, a organizar equipes ou a identificar oportunidades que outros não conseguiam ver. E à medida que essas habilidades se desenvolveram, o mesmo aconteceu com as oportunidades, a renda e a influência. Agora preste atenção, pois aqui surge outro momento decisivo na transformação da sua identidade financeira. O seu eu pobre sempre busca a recompensa imediata com o mínimo de esforço possível. Ele quer resultados rápidos sem passar pelo processo de crescimento que os torna possíveis. Ele quer ganhar mais dinheiro sem primeiro se tornar uma pessoa mais valiosa. Mas a realidade é que o mundo funciona de maneira diferente. Primeiro você se torna alguém mais capaz, mais disciplinado, mais preparado e depois o dinheiro começa a aparecer como consequência natural desse crescimento. É por isso que algumas pessoas parecem atrair oportunidades constantemente. Não é mágica, nem sorte, nem privilégio. É o resultado de anos acumulando habilidades, experiência, conhecimento e disciplina até se tornar alguém que naturalmente gera valor onde quer que vá. Mas é aqui que muitas pessoas cometem outro erro silencioso. Elas acreditam que desenvolver valor significa simplesmente trabalhar mais horas ou se esforçar mais no que já estão fazendo. No entanto, nem todo esforço gera o mesmo resultado. Há esforços que simplesmente mantêm as coisas funcionando como estão, e há esforços que ampliam radicalmente sua capacidade de gerar oportunidades. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar 10 horas por dia em uma atividade que não desenvolve novas habilidades nem amplia seu impacto no mercado. Essa pessoa está trabalhando duro, mas sua capacidade de gerar renda continua praticamente a mesma. Por outro lado, outra pessoa pode dedicar parte do seu tempo a aprender habilidades que multiplicam seu valor. Aprender a negociar, aprender a vender, aprender a investir, aprender a comunicar ideias com clareza, aprender a resolver problemas complexos. Com o tempo, essas habilidades atuam como multiplicadores. O que antes exigia anos de esforço começa a produzir resultados muito mais rapidamente. E é aqui que tudo começa a se encaixar, porque destruir o seu eu pobre não significa simplesmente parar de gastar dinheiro impulsivamente ou economizar mais. Isso é apenas uma pequena parte do processo. A verdadeira transformação ocorre quando você começa a construir uma identidade baseada no crescimento constante e na criação de valor. Você começa a se perguntar todos os dias como pode melhorar um pouco mais, como pode aprender algo novo, como pode resolver problemas de maneira mais inteligente e como pode se tornar alguém que oferece soluções reais para o mundo. Mas espere um pouco, porque é aqui que a maioria das pessoas para. Elas chegam a esse ponto, entendem a teoria, se sentem motivadas por um tempo e depois voltam lentamente aos mesmos hábitos de sempre. Voltam ao conforto, voltam às distrações, voltam às decisões que mantêm sua vida exatamente onde estava antes. E isso acontece por um motivo muito específico. Mudar de identidade é desconfortável. Exige disciplina quando ninguém está olhando. Exige tomar decisões diferentes das da maioria. Exige investir tempo no crescimento quando os outros estão buscando entretenimento ou gratificação imediata. Mas é aqui que surge uma verdade poderosa que pode redefinir seu futuro financeiro. As pessoas que conseguem construir riqueza real não são necessariamente as mais inteligentes nem as mais afortunadas. São simplesmente aquelas que se recusam a continuar sendo a mesma pessoa ano após ano. São aquelas que se perguntam constantemente que versão mais forte, mais disciplinada e mais valiosa de si mesmas pode construir. E quando uma pessoa adota essa abordagem, algo extraordinário começa a acontecer. Seu ambiente começa a mudar. As oportunidades começam a surgir onde antes não existiam. As pessoas certas começam a cruzar seu caminho, os projetos começam a tomar forma, não porque o universo tenha mudado, mas porque essa pessoa se tornou alguém capaz de ver e aproveitar oportunidades
possibilidades que antes ignorava. Mas agora chega o ponto mais importante de todo este vídeo, o momento em que todas essas ideias se unem em uma única compreensão poderosa, porque há uma diferença fundamental entre as pessoas que passam a vida perseguindo dinheiro e as pessoas que acabam atraindo-o naturalmente. E essa diferença tem a ver com a pessoa em que você decide se tornar. Agora chegamos ao ponto mais importante de toda esta mensagem, o momento em que todas as ideias que exploramos começam a se unir em uma única e poderosa verdade. Porque até agora falamos de mentalidade, hábitos, coragem, crescimento e oportunidades. Mas tudo isso aponta para algo muito mais profundo. A verdadeira razão pela qual algumas pessoas conseguem atrair dinheiro naturalmente, enquanto outras passam anos atrás dele sem alcançá-lo, tem a ver com a identidade que construíram. E essa é uma das lições mais importantes que você pode aprender sobre a riqueza. Sua vida financeira não muda quando você ganha mais dinheiro. Ela muda quando você se torna uma pessoa diferente. A maioria das pessoas tenta mudar sua vida de fora para dentro. Tentam ganhar mais, encontrar melhores oportunidades, melhorar sua situação financeira sem mudar a maneira como pensam, decidem e agem todos os dias. Mas as pessoas que realmente transformam sua realidade fazem exatamente o contrário. Elas começam de dentro. Mudam sua mentalidade, mudam seus padrões, mudam seus hábitos, mudam as perguntas que fazem a si mesmas todos os dias. E quando essa transformação interna ocorre, os resultados externos começam a mudar quase inevitavelmente. Porque destruir o seu eu pobre não significa odiar quem você é, nem rejeitar seu passado. Significa reconhecer que a versão de você que tomava decisões com base no medo, no conforto ou na escassez não pode mais continuar dirigindo sua vida. Se você quiser construir algo maior, isso significa aceitar que muitas das crenças que você tem sobre dinheiro, sucesso e suas próprias capacidades provavelmente limitaram seu crescimento mais do que o ajudaram. E, acima de tudo, significa ter a coragem de dizer a si mesmo algo que poucas pessoas ousam dizer. A vida que eu quero exige uma versão mais forte de mim mesmo. Pense nisso por um momento. Cada nível da vida exige uma versão diferente de você. A pessoa que consegue administrar 100 não está necessariamente preparada para administrar 100 mil. A pessoa que consegue administrar 100 mil não está necessariamente preparada para administrar 1 milhão. Cada nível de crescimento exige mais disciplina, mais responsabilidade, mais visão e mais controle emocional. Por isso, antes que o dinheiro chegue, você deve primeiro se tornar alguém capaz de lidar com ele. Se o dinheiro chegar antes que essa transformação ocorra, é muito provável que ele desapareça tão rápido quanto apareceu. É aqui que muitas pessoas cometem um erro silencioso. Passam anos esperando que algo externo mude suas vidas. Esperam pela oportunidade perfeita. Esperam pelo momento ideal. Esperam que alguém lhes abra as portas. Mas a verdade é que as pessoas que conseguem construir riqueza não esperam que as oportunidades apareçam magicamente. Elas se tornam pessoas que criam oportunidades. Tornam-se pessoas que veem possibilidades onde outros só veem problemas. Tornam-se pessoas que desenvolvem habilidades, disciplina e visão até que sua própria presença gere valor onde quer que vão. E o mais interessante é que esse processo não acontece da noite para o dia. Não há um momento mágico em que alguém acorda de repente sendo uma pessoa completamente diferente. A transformação ocorre silenciosamente por meio de pequenas decisões que se repetem uma e outra vez. Ocorre quando você decide aprender algo novo em vez de desperdiçar seu tempo. Ocorre quando você decide investir no seu crescimento em vez de gastar em gratificação imediata. Ocorre quando você decide assumir a responsabilidade pela sua vida em vez de buscar desculpas. Essas decisões parecem insignificantes no momento, mas com o tempo começam a moldar uma identidade completamente nova. E aqui está o ponto que quero que você lembre depois de escutar este áudio. A riqueza não é simplesmente o acúmulo de dinheiro. A riqueza é a consequência de se tornar uma pessoa que pensa, age e decide de maneira diferente da maioria. Quando você destrói o seu eu pobre, não muda apenas sua relação com o dinheiro, mas também sua relação com o tempo, com as oportunidades, com o aprendizado e com o seu próprio potencial. Você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Começa a perceber possibilidades onde antes só via limitações.
Começa a entender que seu futuro financeiro não é determinado pelo seu passado, mas pelas decisões que você toma a partir de hoje. Agora quero que você pense em algo com total honestidade. Dentro de você existem duas versões de si mesmo. Uma versão busca conforto, busca segurança, busca o caminho mais fácil e prefere ficar exatamente onde está. Essa é a versão que o mantém na zona de conforto. A que lhe diz para esperar, para não arriscar, para não mudar muito. Mas também existe outra versão dentro de você. Uma versão que quer crescer, que quer aprender, que quer construir algo maior do que a vida que teve até agora. Uma versão que sabe que pode alcançar muito mais e está disposta a se transformar. A verdadeira questão não é se você tem potencial para construir riqueza. A verdadeira questão é qual dessas duas versões você vai alimentar a partir de hoje. Porque cada decisão que você toma fortalece uma delas. Cada vez que escolhe a disciplina em vez do conforto, você está enfraquecendo o seu eu pobre. Cada vez que escolhe o crescimento em vez da gratificação imediata, você está construindo uma identidade mais forte. Cada vez que escolhe aprender, criar valor e assumir a responsabilidade pela sua vida, você está se aproximando da versão de si mesmo que naturalmente atrai oportunidades e dinheiro. E talvez a lição mais poderosa de todas seja esta: o dinheiro nunca foi o objetivo final. O verdadeiro objetivo sempre foi em quem você se torna ao longo do processo. Porque quando você se torna uma pessoa disciplinada, focada, capaz de criar valor e comprometida com o seu crescimento, o dinheiro deixa de ser algo que você persegue desesperadamente e se torna uma consequência natural da pessoa que você é. Portanto, da próxima vez que pensar em mudar sua situação financeira, não comece perguntando quanto dinheiro você quer ganhar. Comece perguntando algo muito mais poderoso. Em que tipo de pessoa preciso me tornar para que esse dinheiro seja inevitável? Porque, no momento em que você decide responder a essa pergunta com ações reais, algo começa a mudar dentro de você. E quando essa transformação interna se torna real, o mundo começa a responder de maneiras que antes pareciam impossíveis. Se esta mensagem te fez refletir, quero deixar uma última ideia com você. Você não precisa mudar toda a sua vida de um dia para o outro. A única coisa que você precisa é começar hoje com uma decisão diferente. Uma decisão que a sua versão anterior talvez não tivesse tomado. E depois repetir esse tipo de decisão. Repetidas vezes até que a nova versão de você se torne mais forte do que a antiga. Porque, no fim das contas, destruir o seu eu pobre não é um evento. É um processo de transformação que ocorre toda vez que você escolhe crescer em vez de ficar onde está. E quando esse processo realmente começa, sua vida financeira nunca mais volta a ser a mesma. Se isso que você ouviu aqui fez sentido para você, então não adianta só entender, você precisa aplicar. Por isso, eu deixei na descrição um material prático com um passo a passo simples para você desenvolver autocontrole e parar de se sabotar no dia a dia. Se você realmente quer mudar isso na sua vida, começa por lá. E se esse vídeo te trouxe algum insight, comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você. E se você quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal,